2 está oficialmente entre nós, um dos filmes mais aguardados pela galera. Eu ia falar por crianças, mas isso é mentira. É mentira. Isso é 101% mentira, então um dos filmes mais aguardados no geral, inclusive estava sendo muito aguardado por nós, não é mesmo? Exatamente. Bruna e Pepe. Exatamente. Sim, estava ansiosa pra assistir esse filme, uma continuação aí que veio. É engraçado, porque uma continuação, normalmente a Disney prepara com mais antecedência. Agora a gente teve 8 anos aí de espera por uma continuação. E em compensação, o remake já também tá sendo feito, assim. Foi um longo tempo de aguardo, né? Essa timeline foi esquisita, mas a gente aguardou e ficou aqui e assistiu. Exatamente. Moana 2 chegou finalmente, depois aí de tantos esses anos, como a Bruna falou, e chegou dividindo opiniões, podemos dizer que chegou dividindo opiniões, talvez não entre a gente, mas na internet, por aí, algumas pessoas. Acho que vale trazermos algumas das opiniões, mas antes disso, o Pepe quer contar um pouco da história? Quero. Vamos falar sobre Moana 2, gente. Quem lembra de Moana 1 já sabe a história da relação bonita que tem entre a Moana e o Maui, né? Que acho que é uma das principais fontes dessa história. Eu acho que a amizade deles é a grande linha da história. E em Moana 2 a gente tem a continuidade dessa amizade. A gente vê a Moana entrando em mais uma nova aventura. Só que dessa vez ela não está indo atrás de recuperar o coração de Te Fiti. Dessa vez ela está atrás da ilha de Motu Fetu, que é a ilha que conecta, né, todos os caminhos do oceano. Ou seja, que interliga outros povos além da vila de Motunui. A gente pode dizer que a grande jornada da Moana nesse filme, nessa continuação, é justamente encontrar outros povos. E aí, durante esse trajeto, ela descobre que existiu aí uma grande... Essa ilha não existe mais, porque o deus do trovão... Alguém lembra qual é o nome desse deus? Não, eu tô procurando eu agora. também. Eu procurei por muito tempo. Eu não sei qual é. Também. A gente vai chamar ele de Deus Lucas. O Lucas. O Lucas, ele afundou essa ilha com uma magia. E aí, essa ilha não existe mais, então a Moana... A jornada da Moana é ir atrás dessa ilha para poder conectar novamente os oceanos e poder encontrar outros povos. Não, isso é muito legal. Eu gostei que, tipo assim, desde o começo do filme, eu acho que já vale começar com a opinião aqui, a Moana já tá muito definida do que foi a jornada dela no primeiro filme. Então aqui, ela já é reconhecida pela ilha, pela população, como uma grande navegadora. As pessoas se inspiram nela. A gente tem menininhas que querem se vestir igual ela. Moanetes. Assim como na vida real, né? Assim como As na vida Moanetes. real. Então, As Moanetes. eles pegaram essa influência da Moana e tornaram ela essa mulher poderosa, que, tipo, é uma navegadora, ela tem conhecimento, ela tá ali, ela sabe o que ela quer. E agora, o grande objetivo dela é realmente encontrar outros povos. Ela quer conectar isso. Sim. Então, eu acho que esse segundo filme já ganha um ponto positivo pra mim, porque ele tem uma história clara que ele quer contar. Ele já tem ele pega o que a gente teve no primeiro filme e inicia uma história como uma evolução ali. Então, eu gosto dessa jornada que ela tem, esse motivo que eles criam pra grande aventura dela. E acrescentando o que você acabou de dizer, eu acredito que esse início, ele é, de certa forma, uma quebra da quarta parede. Como eu disse, ela se tornou uma referência também para crianças. Então tem muitas meninas que se veem na Moana e querem ser como ela. Então é muito engraçado que tem uma cena que viram e falam... eu não lembro com quem ela tá conversando, se é com o Maui. Eu acho que não é com o Maui, mas é um diálogo do tipo... Eu não sou uma princesa ainda. Aí a pessoa vira e fala... Tem pessoas que dizem o contrário. Porque, de fato, a Moana já foi colocada como uma princesa da oficial, Disney. E também lembrar que esse filme, claramente, assim como a Bruna falou logo que a gente saiu da sala de cinema... É, pra vender boneco. Então a gente tem o Rei mais presente, a gente tem o Poá mais presente, a gente tem a irmã da Moana, que é um acréscimo muito fofo. Gente, a Cimeia, ela é uma coisa que a cada momento que ela aparece na tela, ela brilha. E ela faz com que a gente brilhe o olho, né? Não, eu vou falar que o único momento que eu chorei no filme foi com a Cimeia chorando porque a Moana ia numa nova aventura. É muito fofa É a Cimeia, ver uma criancinha pequenininha, assim, fofa, falando, não vai, eu não quero ficar sem você. E aí eu tava assim, Moana, não vai, por favor. Cara, eu acho que uma das coisas mais legais de Moana 2 é justamente a inserção de personagens novos. Eu acho que no primeiro filme a gente tem grande parte do filme é basicamente entre a Moana e o Maui. É uma narrativa bem contida. É uma narrativa bem contida em termos de relações. A relação... E o que eu acho que é incrível também, porque a gente chega nesse segundo filme já vendo que a relação dela com o Maui é mais avançada do que, por exemplo, a relação dela com os outros tripulantes da embarcação dela, né? Então a gente vê que com o Maui, quando ela vê o Maui de novo, ela fala, Maui, quanto tempo, não sei o que. Então, você sente uma química maior. Tem uma química muito grande entre os dois. E aí eu acho que nesse filme a gente tem
essa tripulação nova, são 3 pessoas novas que embarcam com a Moana, né, na jornada. Que e ela eles escolhe... trazem 3 personalidades diferentes pra rolar um equilíbrio ali. Exato. Então a gente tem um senhorzinho que é focado na horta, culinária, né? na horta. O RPG. Exato. E aí que tem... ele é super ríspido e não tá nem aí ele pros não lembra outros. nada, não quer ele odeia tá lá, todo ele nem mundo, sabe ele odeia nadar. todo mundo. É. E aí tem o cara fortão, que é muito fã do Maui, né? Ele é muito engraçado, esse personagem, inclusive. E aí você tem a outra menina que ela constrói os barcos, ela é aquela coisa mais técnica, né? Ela tem habilidade técnica. Isso tudo pra formar a tripulação, justamente porque, como a gente falou, nesse filme a jornada é um pouco mais perigosa. Ela tá indo atrás de uma ilha, tá enfrentando um deus, não sei quem. Então eles formam essa tripulação. E aí, além disso, a gente tem a Matang, que é uma personagem nova. Personagem, gente. Que eu acho que foi uma das grandes adições do filme. Eu acho que foi um consenso de que ela foi incrível, né? E isso até me faz pensar que eu gostaria de ter visto mais dela. Porque a Matang, ela é ajudante desse deus do trovão. Ela tá ali... no começo do filme, a gente vê que o Maui foi raptado. Eles não querem que o Maui se reencontre com a Moana, porque eles veem a Moana... Eles veem a humanidade como uma ameaça, né? Eles não querem que a humanidade se reencontre, eles querem acabar com isso. Então, por isso que ele afundou a ilha. Justamente por isso. Então, ela tá ali como uma vilã. Só que, enfim, ela tem mais camadas ali pra se desenvolver e eu acho que é uma personagem que dava pra gente ver mais ali. Sim. E entendeu a real... o real tamanho desse vilão, porque a gente nunca vê ele no filme em si, né? A gente vê uma grande ameaça dele ali, mas nunca vê o grande poder dele, como que ele chegou até ali. Sim. Eu sinto que acaba sendo mais simplificada essa parte dos vilões. Mas eu acredito que esse filme, a gente vai falar spoilers aqui, tá? Então, agora, se você não quer spoiler, sai do vídeo, mas dando seguimento, a gente acaba vendo o Deus do Trovão Lucas na cena pós-créditos. Sim. Na cena pós-créditos, que com a Matang, inclusive, a gente claramente percebe que vai ter um aprofundamento nesses 2 personagens. Eu acho que eles colocaram a Matang, mas numa cena que é muito legal, visualmente falando e musicalmente também. Musicalmente a música é muito boa. Acho que vale aqui a primeira crítica chegar o fato de que as músicas nesse filme não são tão marcantes, pelo menos na minha mais sincera opinião, em comparação com o primeiro filme. Porém, a música da Matang é muito boa e visualmente funciona muito bem. E ela, como personagem visual também, o visual dela é legal, incrível, os morcegos, a forma que ela se porta, a forma que ela fala, ela é uma personagem carismática. Então, acho que eles deixaram a gente com um gostinho de quero mais, justamente pra gerar essa discussão de, eu gostaria de ver mais dela. Sim. E agora nós teremos um terceiro filme da Moana com certeza. com mais da personagem. Eu acho que o Moana 2, ele é um filme de transição. Eu acho que toda saga tem um filme de transição, que é aquele filme que encaminha pra uma coisa legal. Concordo. E eu acho que, pegando nisso que a Gil falou e também no que a Bru falou, esse filme tem alguns problemas e... Pra mim, o primeiro deles é em relação também à música, como a Gil falou. Eu acho que uma coisa importante a gente lembrar no primeiro filme, o Lin-Manuel Miranda tá envolvido na criação das músicas. Nesse filme, ele não faz parte. Quem fez as músicas desse filme são as irmãs, que a Bru sabe o nome. Elas são amigas. Amigas. Barlow and Bear é o nome da dupla. Isso. Eu gosto muito de contar essa história, porque elas ficaram famosas durante a pandemia no TikTok, porque elas fizeram um musical de Bridgerton. E aí era um musical totalmente que elas criaram por conta própria, mas o negócio ganhou muita força. Elas lançaram essas músicas, elas foram indicadas e ganharam o Grammy por essas músicas. De melhor álbum de teatro musical, né? Chegaram a serem levemente processados pela Netflix, depois entraram no acordo. Só que aí a Disney foi lá e falou, mano, elas são talentosas. E apostaram no talento delas pra esse filme. E de fato elas são boas. As músicas não são ruins. Não são ruins. Mas quando você compara... A régua é muito elevada. A do primeiro filme, contra aquele trabalho incrível que o Lin-Manuel Miranda fez, é muito difícil você tentar chegar naquele nível. Mas ele tava em outro trabalho, é por isso que ele não foi? O Lin-Manuel Miranda, ele tá envolvido em Mufasa. Ele tá envolvido nas músicas de Mufasa. Então ele não conseguiu fazer parte de Moana 2. E eu acho que esse pra mim, é de cara, quando eu penso em Moana 2, o primeiro problema que eu vejo é as músicas não são ruins, mas elas não têm o impacto que as músicas do primeiro filme causaram em mim. Quando eu lembro do primeiro filme, cara, não é só em How Far I'll Go, Saber Quem Sou, que eu penso. Eu penso na reprise da música, eu penso na música do Maui, eu penso na música que inicia tudo. E eu acho que no segundo filme são poucas as músicas que me deixam assim. Então eu acho que esse é um primeiro problema do filme. E um segundo problema, e aí abro espaço para vocês falarem também sobre isso, é que, pra quem não sabe, Moana 2 ia ser uma série de TV.
né? Moana 2 foi concebido, antes de ser Moana 2, ia ser uma série de TV pro Disney Plus. Aconteceu que isso, eu tive a chance de falar com os diretores do filme algumas semanas atrás, eu perguntei pra eles, eu falei, o que aconteceu que vocês saíram de uma série de TV pra virar um filme? E aí eles falaram que durante o processo da criação da história, eles começaram a perceber e eles começaram a se perguntar por que a gente não tá fazendo um filme? Por que a gente não tá fazendo um filme? E aí eles falaram que essa história, pra eles, devia estar sendo contada na maior tela possível. Então eles transformaram no filme. E aí eu acho que isso é um problema porque a Matang, por exemplo, que é o que você falou de queria ver mais sobre ela, eu acho que ela sofre com essa mudança de série pra filme. Porque você percebe que no filme eles apresentam ela de um jeito super legal, ela tem um passado com o Maui, que a gente não sabe o que é, só que do nada ela some no filme, e ela só vai voltar lá na cena pós-crédito. E eu acho que esse e algumas outras coisinhas são justamente os pontos que você percebe. A edição pega, né? Isso era uma série. Você fala, putz, isso aqui era uma série e agora virou um filme. Então acho que esses são os dois principais problemas pra mim. E eu acho que isso é total um reflexo de ter partes bem episódicas em relação a ela, e aí no final ela ser esquecida porque transformou num filme e aí não tava mais... Então, assim, é verdade. Agora que você falou, inicialmente quando eu saí do cinema eu não tinha reparado nessa questão de ser episódico, mas agora eu acho que faz sentido pra conduzir essa narrativa. Dito isso, emendando com coisas que vocês dois falaram, a parte visual do filme Incrível. é absurda pra mim. Eu acho que é o grande ponto alto do filme. Eu acho que é o Com grande certeza. ponto alto. Isso que você falou, deles quererem que as pessoas vissem em tela grande, pra mim é Deu essencial, certo, porque as cores desse filme, as iluminações que eles fazem, toda a cena que tem alguma coisa brilhando é absurdamente, assim, maravilhosa pra mim. Eu tive, assim, acho que foi o ponto alto mesmo. Eu acredito que com essas duas colocações, a gente entra numa questão que esse filme não tem força narrativa o bastante para ganhar uns 5 ovos. Porque narrativamente ele tem uma estrutura que não funciona por algum motivo, e talvez esse motivo seja o fato de que antes ele tinha um outro formato e ter uma mudança no formato não é fácil, não é fácil adaptar esse formato. Ao mesmo tempo, ele tem um ponto de que não é justo assistir esse filme de uma tela de computador ou TV. Então, o aspecto técnico é exigido uma tela de cinema, ao mesmo tempo que a narrativa ela não é tão forte para alcançar o que Moana 1 alcançou. E aí eu acho que agora a gente entra na parte das críticas das pessoas. E acho que a gente já pode emendar nos nossos ovos depois. Eu, Giovana, não odiei esse filme, não fiquei insatisfeita com ele. Eu acho que existe uma régua muito alta, elevada por conta de Moana, que é mais um exemplo de filme. Hoje em dia a gente tá muito acostumado com sequências, a gente tá muito acostumado com live action, a gente tá muito acostumado com remake. E Moana, lá há 8 anos, foi um filme original. E são essas apostas originais que fazem com que novos sucessos cheguem, que é o caso de Frozen também, por exemplo. Então, eu acredito que a régua estabelecida por Moana foi muito grande, porque foi um filme original que foi muito bem recepcionado. A Moana está sendo estabelecida como uma princesa, apesar dela nem ser uma princesa de fato. E agora a gente tem uma sequência que, obviamente, tanto crianças como pais e nós que não somos nenhum dos dois, queremos um filme, esperamos, temos altas expectativas justamente porque o primeiro filme é muito bom. Esse segundo, obviamente, não é tão bom quanto o primeiro, porque é muito difícil, mas isso não o torna um filme ruim. Eu acho que é um espetáculo visual maravilhoso. Sim. Eu acho que ele cai um pouco, principalmente porque eu acho que falta um pouquinho de Maui e Moana. Falta. Acho que podia ter um pouquinho mais de Maui e Moana, mas gosto do desenvolvimento dos novos personagens, gosto desses novos personagens, acho que eles fazem sentido. Algumas músicas eu acho um pouquinho dispensáveis, outras eu gosto bastante. Sim. É um filme que pra mim funciona, eu acho que as crianças vão amar, vão ficar viciadas, total. vão querer o Totalmente. boneco do Puá, vão querer o boneco do Rei Rei, vão com querer o boneco da certeza. irmã. Não só as crianças, né? Porque eu saí daquele cinema pronta pra comprar o que me oferecessem. Nossa, o Puá também, gente, eu quero um Puá. Eu ganhei um chaveiro do Poá, já está na minha mochila. Já tá na mochila, eu acho que vai Já colocar. está na minha verdade. Maravilhoso. Mas eu acho que é um filme que talvez divida opiniões, porque pelo que eu vi, as pessoas realmente não estão gostando. Mas eu, indo assistir um filme, entre aspas, não. de criança, eu não vou exigir a reviravolta do mundo dos solteiros, entendeu? Exato, tem que ser, tipo assim, querendo ou não, o enredo tem que ser simples pra ser entendido por todas as idades. Exato. Porque o que eu vejo, assim, hoje em dia, o contato que eu tenho com crianças, Moana é mais importante pra elas do que Frozen. Hoje em dia é o que eu vejo mais, assim, pras meninas, criancinhas, assim, eu Sim, conheço criança sim. de 3, de 5, de 7 anos, que a Moana tem um impacto muito maior. Elas são...
elas se identificam mais. Eu acho que é acho- mais fácil de se identificar do que Porque- a princesa de gelo na puta que pariu Exato. direita. E eu acho também que Frozen 2 fez um serviço pra Frozen, pra franquia de Frozen, que eu acho que Frozen 2 amadureceu a história de Frozen. Frozen 2 é um filme muito adulto, assim, os tópicos daquele filme, dificilmente uma criança vai assistir e falar, nossa, entendi tudo. É porque tem coisas ali que realmente são bem mais maduras. E eu acho que Moana, o primeiro, ele é um filme muito universal, né? Eu acho que nesse segundo... Acho que ele mantém, né? Ele mantém, mas eu ainda acho a história um pouco mais... Eu acho que é uma história mais complexa até. Porque no primeiro você foi para pensar, vamos retornar o coração de Tefiti para salvar a ilha. Ponto. Esse aqui vamos erguer a ilha de volta, que foi banida por uma maldição que conecta todos os oceanos, porque queremos achar os outros povos, porque eu sou a nova guia, líder da... Tipo assim, é um negócio maior. E eu acho que talvez... eu concordo total com o que você falou. E acho que aí podemos entrar já nos ovos. É um filme que não é ruim. Eu definitivamente saí do cinema... Chorou, Pepe chorou. Chorei. A gente chora com qualquer Mas coisa eu também, acho né? que é um Mas filme que não falha em trazer emoção também. Como eu falei, Não, teve um momento emocionante super. Eu tô da arrepiada. família, tipo, se despedindo da Moana, porque é uma aventura ainda maior do que a anterior, e Eles tem trazem chance o dela não elemento da avó voltar. de volta. A avó de volta, É. assim, esse contato dela com os ancestrais. Ela recebe o título de Tautai, que é essa grande navegadora, que é um título que não tinha na Isso. população há muito tempo, e ela recebe esse apoio dos ancestrais. Então tem uma conexão com família, com espiritualidade, com força e com uma parte sentimental e emocional ali muito forte. E mesmo então, da cultura da Polinésia, que era uma coisa que a gente tava falando antes de entrar no vídeo. O primeiro filme aborda muito isso, mas o segundo também traz isso novamente. Não foi uma coisa que eles quiseram colocar no primeiro filme pra ter e aí no segundo esqueceram. A cultura é muito presente também. Não, então é um sim. filme que ele... Você vê que ele não foi criado a Deus dará. Ele tem coração lá, ele tem sentimento. Tem. Eu acho que é o que eu falei, tipo, a questão dele ter virado de uma série pra um filme atrapalha em certos pontos. Mas não o suficiente pra você sair do filme e falar, que filme horrível que eu acabei de assistir, não. É, que eu vi Porque muita gente ainda realmente. Eu ele vi. segue sendo um filme de Moana. Ele segue sendo um filme com um coração, que eu acho que é o que fez todo mundo gostar do primeiro Moana. É você ver aquele filme, você sente as músicas aqui e você fala, puta, cara, que filme bom. E eu acho que esse filme, ele tem esse sentimento ali, presente ainda, mas de maneira menos intensificada, como foi no primeiro. sim. Acho que podemos ir para os ovos. Bru, quer começar? Sim, eu tava pensando, foi muito difícil. Pra mim, se pudesse dar um meio, seria É. perfeito. Ah, é o meio. Marcelo é o meio. Folani. Marcelo Hessel. Marcelo Folani brigou com a gente aqui agora há pouco, falando que não pode dar ovos e meios. Ele falou que não existe isso, então... Sim. Mas eu gostei muito. E esse cuidado com a animação, pra mim, é muito grande. Eu queria só destacar um momento que eu falei, cara, isso é muito bem feito. Quando a Moana, logo no começo do filme, ela prende o cabelo, ela tá com o cabelo num coque, eles tomam cuidado pra deixar o cabelo dela com cachinhos no preso, sabe? Tem esse detalhe. lindo. E aí, O final também, aquela cena. e o final, enfim, toda a representatividade ali, todos esses momentos, eu acho que são muito legais. Depois da nossa conversa, eu sinto que a minha avaliação até aumentou. E até em relação às músicas, a gente ouviu as músicas em português, né? Porque a gente viu dublado o filme. E aí eu fui ouvir as músicas em inglês e eu confesso que eu gostei mais. Eu, obviamente, algumas músicas, principalmente pra mim, a do Maui, que é Posso Ouvir um Chihu, em português, eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque ele tinha que caber a fala dele dentro do tamanho da música, com chihu, que é uma palavra que em português a gente não faz ideia do que é, tem que entender pelo contexto. E aí, pra mim, aquela música, naquela hora, eu falei, cara, não entendi nada, entendi achei também. ruim. Quando eu ouvi em inglês, eu falei, nossa, ela bate diferente. O ritmo dela é ótimo. É porque é eu mais acho, sonoro, né? inclusive. Exato. Que Kenegera do que Chihu. quero ouvir um chihu, é mais sonoro. Então, talvez esse contato que no filme as músicas não chamaram a atenção, talvez se eu ouvisse em inglês fosse diferente. Dito isso, eu ainda gosto muito de Além. Eu acho que a gente ainda vai ouvir muito, Além sim, e sim. Beyond, né? Essas duas versões em inglês, que é a música principal desse ano e, com certeza, a música da Matang, que é impecável. Eu queria até falar, gente, a Anne Gabriele é muito boa como a dubladora e eu queria falar da Lara Suleiman, Ela é que ela é uma incrível. dubladora maravilhosa e ela pega as melhores músicas. Ela faz a voz da Luísa em Encanto e ela é a voz da Jasmine. E ela pega as Ela é muito melhores boa. músicas pra dublar Ela é e ela muito faz boa. um trabalho incrível. É. Então, assim, depois de toda essa análise e entendendo, né, um lado que Moana 2 vai servir pra continuar essa história e eu acho que faz sentido eu ter nos cinemas, eu acho que as crianças vão gostar, eu vou dar meu 4 ovos, sim. Canetou. Então, eu tenho novamente a questão do meio ovo, né?
Abrindo o jogo que eu com certeza daria um 3,5. 3,5. Tá? 3,5 é o um fato que é um consenso. 3,5. Sim, 3,5 é total. o consenso. Acontece que tem muitas coisas que me fazem querer dar 4, como a animação. Pra mim, é um pecado dar menos que 4 ovos por conta de todo o trabalho de animação que foi colocado aí. Ao mesmo tempo, narrativamente falando, esse filme, ele não é ruim. Ele é bom, ele é um bom filme. Mas eu ainda acho que ele não é uma grandíssima história pra mim. Eu, Giovana, com os meus 26 anos e ainda uma amante de animação, eu não voltaria ao cinema pra ver Moana. Quando eu não retorno, quando eu não tenho vontade de assistir, isso significa algo pra mim. Não necessariamente negativo, mas significa que não foi uma história que me cativou tanto assim pra eu rever. Não procurei as músicas no Spotify, então são pequenos indícios que me fazem acreditar que não foi um filme tão marcante assim pra mim. Eu acho que ele é um filme de transição que tem excelentes pontos, excelentes elementos, mas eu vou ser sincera com a minha própria percepção de pessoa pós-filme. Eu vou dar um 3. Mas lembrando que 3 é um bom filme. Eu só não vou colocar ele como um ótimo filme, porque eu acho que eu não tive muito essa experiência pessoal minha. Mas, novamente, quando a gente fala as percepções, é inegável que a gente vai colocar um pouquinho de nós mesmos nessas percepções. A minha percepção geral é que esse filme vai ser bem recebido, que as crianças vão gostar e que os pais também. Sim. Mas eu, como Giovana Pagano, dou 3 de 5. Eu acho que eu tô um pouco nessa vibe também. Eu acho que Moana 2 é de fato um filme bom. Eu gostei muito. Eu acho que uma coisa também, a dublagem de Moana é muito boa. A Anne Gabriele e o Saulo Vasconcelos, eles como uma dupla de vocal, assim, eles têm uma dinâmica muito boa. Então, eu diferente de você, Gil, eu fui procurar a música depois que eu saí do filme, mas eu fui procurar a versão em português. Porque eu amei a versão da Anne Gabriele de Além. Eu achei muito, muito boa e eu fiquei com ela na cabeça. Então, eu acho... Mas aí aí que pega o que eu tava falando. É a única música que ficou na minha cabeça. Diferente do primeiro filme, que ficou várias músicas na minha cabeça. Então, pensando nisso, na questão das músicas, e até nessa questão de... que a gente falou de continuidade de plots mesmo, tipo, como foi a questão da Matang, eu também vou dar 3 ovos. Que é, tipo... Que é o que a gente falou. É um filme bom. Só não coloco 4... É o que a gente falou, a gente queria dar 3,5, mas fomos proibidos. Mas, eu acho que o 4, pra mim... Eu já começo a pensar muito mais no primeiro filme. E eu acho que esse segundo falta aquilo que tem no primeiro filme. Mas é um filme bom e vale muito a pena ser assistido, gente. Bom, temos aqui um consenso geral de que é um bom filme. É um filme que tem elementos muito bacanas. Não é a mesma coisa que o primeiro, mas é porque o primeiro levou muito a régua. Mas com certeza é um bom entretenimento pra família no geral. Com certeza, com certeza. E quem não gostou e quiser uma validação de opinião, pode ir lá no site do Omelete e conferir a crítica de Moana feita por Guilherme Jacobs, que não gostou. É isso, tá tudo bem. Se você não gostou também, quiser validar sua opinião, vai lá ler a crítica. Mas eu tô muito curiosa. Eu quero, inclusive, a galera aí dos comentários diga o que achou de Moana 2. Porque está dividindo opiniões. Eu não sei como é que vai ser a comunidade do Omelete. Será que odiaram? Será que amaram? Será que nenhum dos dois? Será que ficou muito dividido? Vamos descobrir. Falem pra gente aí nos comentários. Deixa aí nos comentários.